Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito dos direitos da personalidade. Mas antes de começar a aula, eu queria comentar assim, a respeito do objetivo aqui dessas aulas, deste canal. A ideia, então, é trazer para vocês questões práticas, questões objetivas, ãh, para concursos públicos, pensando na resolução de questões. O direito civil é extremamente vasto, vocês sabem que demanda um aprofundamento que para a realização de provas é quase inviável, né? É importante que a gente tenha uma base lá da graduação quando a gente está estudando, né? Ou que tenha feito um estudo de base dos institutos, dos conceitos, mas na realização de provas, os temas eles são muito objetivos, eles se repetem, então o edital, apesar de ser imenso, ele não é totalmente cobrado, são alguns pontos. Então eu venho estudando há um bom tempo, né, essas questões de concursos, e aí eu queria transmitir isso para vocês de uma forma mais clara, mais direta, para que facilite o estudo, para que vocês venham nessa aulinha aqui, que será curta, que serão aulas rápidas, mas que consigam estudar determinados pontos individualmente e com a utilização de palavras-chave, de slides bem curtos, que vocês possam olhar e relembrar a matéria. Né? E, além disso, fazer conexões com os julgados, com a jurisprudência atualizada das cortes superiores, porque isso realmente é muito cobrado em provas, né? Questões que envolvem jurisprudência do STJ e do STF é muito cobrado, então a gente tem que estar sempre lendo esses julgados, sempre atualizado com relação à jurisprudência das cortes superiores. Pretendo também trazer sempre uma questão final ou mais algumas questões para que vocês visualizem como esses temas que eu vou apresentar aqui para vocês realmente são cobrados nas provas, né? E que o estudo seja direcionado, não seja aquele estudo que muitas vezes a gente passa muito tempo vagando, lendo, isso é muito importante, né? Para o conhecimento, é muito importante para quem pretende uma pós-graduação, pretende um mestrado, um doutorado. Mas na realização de provas, a gente percebe que o estudo é diferente, ele é direto, ele é objetivo, né? Então, essa é a ideia aqui deste canal. Então, eu vou começar com a matéria. Tá, hoje a gente vai falar sobre os direitos da personalidade. Vocês sabem que essa matéria não está toda, não está exclusivamente a matéria dos direitos da personalidade, ela não é exclusiva do Código Civil. A gente tem uma previsão, sim, super importante no início, e é disso que eu vou falar hoje, mas vocês sabem que os direitos da personalidade, eles estão em diversas outras normativas, inclusive não normatizados, e mesmo assim eles existem. Né? Então, o que a gente tem que ter sempre em mente? Que o direito civil, ele é hoje um direito civil constitucional. A gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana como base do nosso ordenamento, e isso tem muitos reflexos, inclusive no direito privado, no direito civil. Então, a gente vai sempre pensar que são direitos voltados à pessoa humana, para proteger mesmo, né, a personalidade humana. Então, a gente vai ter direitos, por exemplo, como os direitos autorais, os direitos a uma velhice digna, os direitos à orientação sexual que as pessoas têm, o direito ao aleitamento materno, isso que está hoje também previsto. Então, são diversos, né, inúmeros direitos à personalidade que a gente vai sempre fazer essa associação com a questão constitucional, com a dignidade humana, né, com a base do nosso ordenamento, que é olhar para o ser humano mesmo, não apenas para as questões materiais, para o direito material, como era, né, como foi por muito tempo o direito civil. Tá? Então, tendo esse fundamento básico, a gente segue com o que está previsto no Código Civil. A gente tem hoje ali uma previsão referente, faz-se referência no Código, ali nesses artigos que eu menciono, ao direito ao próprio corpo, ao nome, à honra, à imagem e à privacidade. Então, eu quero mostrar para vocês como isso aparece. Inicialmente, eu trago algumas características fundamentais dos direitos da personalidade e que são até assim óbvias, né? Mas é bom a gente rememorar porque as palavras precisam ser ditas para ser lembradas, né? Então a gente tem o direito como extrapatrimonial, porque ele não tem um valor em si, né? Ele é imensurável. Claro que a reparação por uma suposta por uma violação aos direitos da personalidade vai gerar sim um valor mensurável, né? Uma indenização. Mas os direitos, eles em si não são patrimoniais, eles são extrapatrimoniais. Eles são direitos vitalícios, porque eles nascem com a pessoa e morrem com a pessoa. Há reflexos após a morte da pessoa com relação, né, à dignidade daquela pessoa que foi morta,
que está morta, mas ele não é um direito perpétuo, como a gente tem os direitos reais, por exemplo. Ele é um direito vitalício, que ele está relacionado ao tempo de vida e à vida daquela pessoa. São direitos absolutos. O que isso significa? Que são direitos oponíveis contra todos, erga omnes. Pode ser relativizado, sim, mas isso não significa que eles não sejam absolutos. Eles podem ser relativizados em algumas situações. Quando a própria pessoa, por exemplo, voluntariamente, ela dispõe da imagem dela, né? Ela se permite que seja filmada, ela está relativizando o direito à privacidade, à imagem dela. Então, é possível a relativização, até mesmo em comparação com outros direitos da personalidade. Mas ele não deixa de ser absoluto, né? Ele é oponível contra todos. São direitos impenhoráveis, eles não têm um prazo de exercício, né, como outros direitos. A pretensão à ação reparatória, sim, ela tem um prazo prescricional, mas o direito à personalidade, de personalidade, não, né? São direitos impenhoráveis, indisponíveis. A gente não pode penhorar um direito da personalidade, né? Diferente de outros direitos, como o direito à propriedade, o direito à personalidade ele é impenhorável. Isso é óbvio, né, gente? Mas enfim, é bom que se relembre. São direitos inatos, né? Eles são do homem para o homem, né? Eles são relativos às pessoas, eles nascem com as pessoas e eles são direcionados às pessoas. Então é isso que é o conceito, né, de ser um direito inato. E a violação desses direitos da personalidade, ele acarreta algumas tutelas, né? As pessoas buscam no judiciário algumas tutelas, algumas proteções com relação à violação desses direitos. É muito comum a tutela ressarcitória. Quem atua na prática jurídica sabe que os processos por indenização, de indenização por danos morais cada vez são mais frequentes, né? Muitas vezes não tem razão de ser, né? São coisas que não teriam essa proteção. A gente tem, por exemplo, alguns pedidos, isso é bastante recorrente para quem trabalha, né? Eu trabalho assessorando uma desembargadora e a gente vê bastante, assim, as pessoas buscando uma reparação pela violação a um direito material dela. Não necessariamente isso vai ser indenizado. Quando a gente tem uma violação ao direito da personalidade, sim, né? São coisas diferentes e que muitas vezes não são bastante esclarecidas para os advogados e para as partes, né? Então, a gente tem que sempre pensar que é voltado a uma violação à pessoa, né? À sua personalidade. E aí sim, a gente tem a possibilidade da tutela ressarcitória, que, como eu falei, é mais frequente, mas a gente tem também uma tutela dita repressiva. Quando que ela ocorre? Quando a gente tem uma lesão que ela está ocorrendo, né? Ela precisa ser cessada, interrompida. Então, se busca o judiciário para cessar aquela lesão. Uma pessoa que está sendo exposta em grupos de WhatsApp, por exemplo, ou está sendo exposta em redes sociais, de forma que está ferindo a sua personalidade, a sua moral, isso precisa ser interrompido, né? E muitas vezes é necessário que se busque via judicial essa interrupção. Então, essa é uma tutela repressiva. Muitas vezes, a tutela repressiva e ressarcitória, elas são buscadas conjuntamente, né? E tem razão de ser. E a gente tem também uma tutela inibitória, que é uma sensação da ameaça da lesão. A gente ainda não se tem uma lesão ocorrida, né? Mas a gente tem uma ameaça iminente de ocorrer uma lesão. Então, a gente pode solicitar uma tutela inibitória, menos comum, mas também possível. Tá bom, gente? Bom, então, falando um pouquinho a respeito do que se tem no Código Civil. A gente tem os direitos relativos à pessoa morta. A questão da disposição do próprio corpo, né? São interligados. A disposição gratuita do corpo, ela é possível, tanto em vida quanto em morte. A pessoa pode doar órgãos, é possível uma pessoa viva doar, por exemplo, a medula óssea, doar um rim, isso acontece algumas vezes, até especialmente entre parentes, mas essa disposição ela tem que ser gratuita, sempre com fins altruísticos ou científicos. Então, um transplante, uma doação de órgãos, e também é importante referir que hoje, apesar da gente poder dispor, né, que a gente gostaria de doar nossos órgãos, essa decisão também vai passar pela família. Ali no momento da doação, a família tem que consentir. Hoje a legislação exige o consentimento da família, dos próximos, das pessoas que estão próximas, né, àquela pessoa que faleceu. O objetivo científico, por exemplo, quando se doa, a pessoa gostaria de, depois do falecimento, doar o corpo para fins de estudo numa universidade, por exemplo. É possível,
né? Desde que seja gratuito, nada pode ser oneroso nesse sentido, tá? Sobre a imagem do morto, acho que aqui o que a gente tem de mais comum, né? Quando a gente vê pessoas que já faleceram, especialmente pessoas famosas, tendo a sua voz, a sua imagem, enfim, uma série de coisas utilizadas, né? Para diversos objetivos, em propagandas, em publicidade, mas também, enfim, em questões da internet, que muitas vezes se utiliza, aí é uma gama imensa de situações, de possibilidades. O que importa saber é quem são os legitimados para buscar indenização, ressarcimento por esse uso indevido da imagem. É o cônjuge, ascendentes e descendentes. Aqui a gente tem uma legitimação mais restrita, né, com relação à imagem, só apenas essas pessoas podem buscar, então, essa reparação. A gente tem no artigo 943 do Código Civil o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, digamos que a pessoa que deve, porque ela violou o direito à imagem de outra, faleceu. Essa obrigação ela vai ser transmitida para os herdeiros. Os herdeiros terão, sim, que a partir, né, do que existiu ali naquele quinhão de cada um, ressarcir essa pessoa que então havia ingressado judicialmente contra essa que veio a falecer. Então esse direito de exigir ele se transmite, a obrigação também, não apenas o direito de exigir, mas a obrigação também. Então é importante a gente lembrar isso, tá? Isso é uma obrigação que deve ser cumprida, claro, dentro dos limites da herança, tá? Bom, relativos ao nome, eu trouxe duas questões básicas, assim, que podem ser cobradas em provas, que é a questão do pseudônimo, que possui a mesma proteção do nome, desde que para fins lícitos, claro, e a questão dos transgêneros, também já bastante debatida, desde 2018 a gente tem o provimento 73 do CNJ, regulamentando essa questão, mas enfim, sempre é possível que seja cobrado, né? Inclusive em segundas fases, em provas escritas, tá? Então a gente tem que os transgêneros que, sendo maiores de idade, com 18 anos ou mais, eles podem alterar diretamente em cartório o seu nome, independentemente de autorização judicial ou de cirurgia, inclusive. Então, basta a vontade do transgênero querer alterar seu nome. Tá? Então, isso hoje está regulamentado e é super tranquilo. Com relação à imagem e privacidade, eu acredito que seja a matéria que, assim, os pontos mais comuns, mais recorrentes no judiciário e que estão, portanto, na jurisprudência e podem vir a ser mais cobrados em prova, né? Então, a gente tem que conhecer esses entendimentos da STF, da STJ a respeito, especialmente hoje, no mundo digital que a gente vive, né? Então, a gente tem que saber, né, como os tribunais estão entendendo cada situação, ainda que muito polêmicas, muitas vezes, mas a gente tem que conhecer. Então, a súmula, eu trouxe essa súmula para destacar o seguinte: a súmula 403 do STJ, ela refere que independe da prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então é isso, a pessoa teve a sua imagem utilizada numa propaganda, numa questão comercial, seja na internet, televisão, outdoor, onde for. Essa pessoa deverá ser indenizada, porque não foi autorizado o uso da imagem dela e a outra, a empresa, ou seja lá quem for, está lucrando com isso. Né, teve uma finalidade econômica. Mas é aquela exposição das pessoas que não tem finalidade econômica. Como que funciona? Aí vai depender muito do caso concreto. Eu já vi um processo em que uma pessoa ingressou no judiciário porque ela apareceu durante uma filmagem de uma partida de futebol no meio dos torcedores e foi destacada a imagem dela. Ela então entendeu que ela não tinha autorizado e não foi concedida essa reparação. Por quê? Porque não houve um prejuízo, não demonstrou um prejuízo, ela estava ali entre tantos torcedores. Né? Então a gente tem que analisar cada caso individualmente. É possível que, da forma que seja exposta a pessoa, ela venha a ser reparada, com certeza. Tá? Uma outra situação que eu trouxe que é a respeito da autorização da pessoa bibliografada em obras bibliográficas. Há uns anos atrás teve uma obra a respeito do cantor Roberto Carlos, que não foi autorizada, ele ingressou na justiça pedindo uma reparação por isso. E foi negado, né? Ele não recebeu, ele não teve direito à indenização, porque entendeu-se que não havia a necessidade dessa autorização. Então, hoje, a regra geral é que é desnecessária a autorização, tá? Porém, claro, sempre tem que avaliar o caso concreto, eventuais abusos, uso indevido, né, enfim, da obra daquela pessoa com informações falsas,
é possível que você busque, então, uma reparação ou até uma repressão, né, que seja proibido, mas a compreensão é de que proibir seria algum tipo de censura. Então, não se proíbe que seja feito esse tipo de obra, tá? Outra questão bastante também debatida, polêmica, inclusive, né? Não sei se esse tema, a forma que ele vai ser cobrado, não é uma matéria muito tranquila, mas tem uma decisão do STF e a gente precisa saber qual é o entendimento do STF, no tema 786, de que, então, é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento. Então, por exemplo, uma notícia que foi postada referente a um crime que ocorreu há algum tempo atrás. Né? Então, se buscou retirar aquelas notícias da internet e o STF entendeu que não. Assim, qual é a polêmica? A polêmica é que se a gente for pensar que a pena ela não é perpétua, a pena criminal, né? E por que a pessoa poderia ficar o resto da vida então exposta nas redes, enfim, onde for, em sites de buscas, se a própria pena dela não é perpétua. Mas o STF entendeu que não, que as informações devem seguir, sempre cuidando também com relação aos excessos e abusos que devem ser analisados em cada caso. Então, hoje não existe esse direito, a pessoa não tem direito de ir lá, retire essas informações, retire essas notícias que constam o meu nome, a minha imagem, hoje, porque ocorreu algum fato noticiado, né? Então, esse direito não existe, tá? Então, é importante a gente sempre lembrar desse julgado. Seguindo aqui, a gente tem por fim também a questão da prescrição. Por que eu trouxe esse ponto aqui para vocês? O artigo 206 do Código Civil, ele traz um prazo de 3 anos para indenização em ações reparatórias, né, por danos morais, nesse âmbito que a gente está tratando aqui na violação dos direitos da personalidade. Mas o que é o mais importante de lembrar e que não pode ser esquecido? Que é o entendimento do STJ, que está sendo aplicado em diversos julgados, que é a teoria da accionata em sua versão subjetiva. O que é isso, né? O prazo prescricional para pretensão, né, para ação reparatória, ele vai contar a partir da data do conhecimento daquele fato, e não do fato em si necessariamente. Eu trouxe aqui um RESP bem interessante, que ele trata de uma troca de bebês numa maternidade, e que quando as pessoas descobriram, né, e claro que houve uma violação de direito de personalidade, sem dúvida, né, uma violação gravíssima, né, trocar bebês na maternidade, então se buscou a reparação. E aí o STJ já tinha passado os 3 anos, né, desde o fato em si, desde a troca, e o STJ entendeu que não, a contagem se dá a partir do conhecimento, porque não haveria sentido, as pessoas não sabiam daquele fato, elas não sabiam, né, desse evento que eles sofreram, e a partir do momento que eles souberam, eles vieram a buscar o ressarcimento no prazo, então legal. Então a gente sempre pensa nessa teoria no momento de tratar a respeito de ação ressarcitória, tá? Voltada para a violação dos direitos da personalidade. Claro que, em geral, a gente tem a accionata em sua versão objetiva, né, aplicada no direito civil, mas a gente vai ter alguns casos específicos e esse é um deles, super importante. Bom, e por fim, gente, eu trouxe uma questão aqui da magistratura de 2024, do Tribunal de Santa Catarina, em que fala sobre a questão do direito do uso da imagem da pessoa morta. Mas olha que interessante, eles colocaram que no contexto das Olimpíadas de 2024, determinado fornecedor de produtos esportivos produziu comercial em que, a partir de inteligência artificial generativa, diversos atletas brasileiros já falecidos apareciam recebendo medalhas de ouro. Nesse caso, é correto afirmar. Então, ele entendeu que, embora o direito não contemple solução específica para essas questões, a gente já está falando de inteligência artificial aqui, né, que não há ainda uma previsão no código, os direitos, ali a grafia saiu ruim, gente, tá? Mas, enfim, os direitos que versam sobre os direitos da personalidade da pessoa morta podem ser, o uso da imagem da pessoa pode ser buscada pelos legitimados, que são cônjuges, ascendentes e descendentes, né? Mesmo nesse âmbito da inteligência artificial, que não está necessariamente regulamentada, mas a gente vê que, enfim, a aplicação do que está no código existe e ela deve ser interpretada de forma extensiva para as diversas situações da atualidade, do mundo contemporâneo, que é o caso que a gente está vendo aqui, tá? Então é isso, espero que tenha sido útil para vocês, que curtam e que a gente possa trazer outras questões bastante interessantes do direito civil. Até a próxima!